Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Deus, no livro de Jó, usa o hipopótamo e o crocodilo para exemplificar a criação. Para os que leem a Bíblia e creem em Deus, a Bíblia é verdadeira. O que a Bíblia diz é verdade. A Bíblia não é contraditada pela verdadeira ciência. A verdadeira ciência aponta para tudo que está na Bíblia, confirmando. Houve 2 livros muito interessantes e parecidos. Eu li um deles e até tive acesso ao outro. E a Bíblia disse a verdade. É um livro grosso, maçudo, sobre pesquisas arqueológicas que confirmaram tudo o que a Bíblia disse. E o outro parecido, e a Bíblia tinha razão. Pessoas da ciência, arqueólogos mostrando as descobertas. Eu ainda não li um livro de alguém que tivesse coragem de escrever o DNA confirma a criação da Bíblia. O estudo do DNA, que está saindo de moda, não dá ibope, exatamente por isto, o estudo do DNA foi algo fantástico. Chegaram à conclusão que todas as pessoas do mundo descendem de 7 Evas e pararam o estudo por aí. Porque o DNA, eu não entendo disso, mas está ligado mais à mãe. E essa conclusão foi tremenda. Todas as raças humanas descendem de um tronco comum. Chegaram a 7 troncos e pararam por aí. E se esticassem mais, evidentemente, iriam chegar à conclusão mais óbvia. Bilhões de pessoas descendem de 7. E essas 7, evidentemente, se o estudo continuasse, descenderia de um tronco só que foi criado por Deus. Na teoria da evolução, que hoje é aceita, generalmente sem comprovação, mas é aceita pela maioria dos cientistas, ensinada nos livros escolares, as coisas aconteceram por acaso. Não houve uma criação, aconteceram por acaso. E então vieram evoluindo, os grandes seres que cresceram muito, os dinossauros. Então por que não tem dinossauro hoje? Bom, existem hipóteses, sempre hipóteses. Falsa ciência, como a Bíblia chama, baseada em hipóteses, nunca em fatos e comprovações. Então, uma hipótese de que há 100 milhões de anos atrás, no período não sei o que lá, meteoros vieram do espaço e atingiram, por eles serem os animais maiores, foram atingidos, e os menores não foram atingidos? Continuaram todos aí? A explicação que nós temos é que Deus, no dilúvio, sepultou os dinossauros e os animais menores vieram e entraram na arca. Não foi o Noé que foi buscar os animais vieram porque Deus trouxe. E no dilúvio, que foi há poucos 1000 anos atrás, nada de milhões, não existe milhões de anos, poucos 1000 anos atrás, e todos os estudos que podem indicar a datação, que tem comprovação, decaimento da radiação campo magnético da Terra e o depósito que os rios jogam no leito dos oceanos, todos esses estudos apontam para poucos 1000 anos. Mas eu espero que alguém ainda venha escrever sobre o DNA, que também aponta para poucos 1000 anos, nada de milhões de anos. Então, nós cremos, a Bíblia diz que Deus criou, e criou assim, não foi como a evolução diz. Algumas pessoas querendo juntar a Bíblia com
que eles chamam de ciência, uma falsa ciência, uma ciência só de hipóteses, nada comprovado. Essa falsa ciência que traz teoria, uma teoria não é uma comprovação científica, é uma teoria, e somente teoria da evolução, querem conciliar, eles ficam envergonhados, porque não há conciliação. Os animais foram criados antes do sol, coisa desse tipo. Vida foi criada antes do sol e da lua. Não tem sentido querer conciliar o cristianismo, os dias que Deus menciona no Gênesis, com as eras de evolução, milhões de anos. Não dá para conciliar mesmo. São inconvergentes. E pessoas ficam envergonhadas. Ou você crê, despreza Deus e crê lá naquilo que você quiser crer, ou você crê na Bíblia porque tem razão. E tem base e tem um Deus vivo que está conosco. Bom, eu quero mencionar o Behemoth, que foi traduzido como o hipopótamo, e o Leviatã. Versões antigas trazem esses termos, que foi traduzido como o crocodilo, porque todas as características são do crocodilo. E o Behemoth, as características são do hipopótamo. O hipopótamo é um animal quase que desconhecido nosso no Brasil, mas ele é bastante familiar aos irmãos de Moçambique. Lá, eles têm mais medo do hipopótamo do que do crocodilo. Porque dizem que o hipopótamo também mata muitas pessoas. Os hipopótamos ficam nos rios e algum barco que vai passar ali, o hipopótamo derruba o barco e ataca as pessoas. E eles têm medo do hipopótamo. Até o crocodilo tem medo do hipopótamo. O único animal, dizem, que o crocodilo respeita é o hipopótamo. E aqui no capítulo 40 de Jó, Deus, quando aparece a Jó, vai descrevendo aquilo que ele tinha na criação. Contempla agora, ó Jó, o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como o boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. E vai descrevendo, eu fiz como uma estrutura muito forte, os ossos dele são como de bronze, o arcabouço dele como barras de ferro, ele é obra-prima dos feitos de Deus. E assim por diante. Obra-prima. Deus criou o hipopótamo do jeito que ele é. O hipopótamo não é um dinossauro evoluído, nem um hipopótamo evoluído. Nada disto. Deus criou o hipopótamo com aqueles detalhes que Deus descreve. A pele dele, os ossos, a maneira dele se alimentar, tudo aquilo. A cauda dele que endurece como cedro, os tendões das coxas, quando são entretecidos, são muito fortes. Deus criou um animal daquele jeito. O hipopótamo foi criado daquela maneira. Para nós é muito confortante a gente ter essa convicção. E de forma semelhante, o crocodilo, que no capítulo 41 é descrito com muitos detalhes, e isso impressiona. Quando a gente vê um jacaré, eu já vi muitos jacarés, crocodilo não me lembro, para mim é um jacaré grande. Um jacaré, quando a gente vê, pode ter 2 metros, até 3 metros, assim, e ele come um homem, um ser humano, como come outros animais. O jacaré é carnívoro. E o crocodilo é muito maior que o jacaré. Eu já vi fotos e vídeos de um crocodilo comendo um cavalo, uma zebra, um tubarão. Crocodilo é terrível, um crocodilo imenso. E já vi foto de um crocodilo apanhado lá não sei se foi no Congo ou em Moçambique, que ele enchia um caminhão inteiro. Foi uma mobilização nacional com cabos de aço e redes no rio para conseguir pegar aquele crocodilo que tinha quase 10 metros de comprimento. Era colossal, um terror para quem chegasse perto dele. Ele comia pessoas e deve ter comido muitas pessoas. Crocodilo, como Deus o criou. E é bom a gente ler e ver
como Deus criou um animal para meter terror, espantar o ser humano. É claro que Deus deu sabedoria ao ser humano para fazer uma espingarda, uma arma para dar um tiro no animal e outras armas para poder também controlar através de máquinas e, enfim, objetos mecânicos conseguirem prender um animal desses. Mas, em si, o animal foi feito para viver bem na terra, ter o seu habitat, dominar e se impor e viver bem no seu ambiente. Deus criou dessa maneira. Para nós é muito confortante a gente saber que Deus criou todas as coisas como são. Deus criou a galinha, Deus criou o pato, Deus criou o peru, o ganso, e Deus criou o pavão, Deus criou cada animal do seu jeito. Deus trabalhou com detalhes para embelezar a natureza, criou todos os seres vivos, as plantas, Deus criou tudo com muito carinho, com muito gosto, tudo tem uma perfeição. Nada é evolução de outra, uma planta evoluída da outra, não é assim. Deus criou cada planta no seu jeito, com suas características, da mesma forma, os animais, e de uma forma totalmente diferente o ser humano. O ser humano não é um animal evoluído, o ser humano é obra-prima de Deus, a imagem e semelhança de Deus, dotado de inteligência, de livre-arbítrio, capacidade de dizer sim e dizer não. De vez em quando eu lembro que os animais foram todos eles dotados de um programa de computador chamado instinto. Cada animal tem o seu instinto. O gato não nega o seu instinto. E quando ele vê um rato, o gatinho, bonitinho, quietinho, bonitinho, deixa ele ver um rato, ele vira bicho naquela hora. O cachorro, com suas características, cada animal não nega o seu instinto. Um cão macho, quando vê uma fêmea no cio, o instinto vai falar mais alto, ele não vai perguntar se é da mesma raça, ele não vai querer saber se ela está doente, se ela é pobre, se é uma cadela bem cuidada. Ele sente o cheiro do cio da cadela, ele parte para cima. Ele não nega o seu instinto. O ser humano é dotado de inteligência e é um ser moral, dotado de livre-arbítrio, capaz de dizer sim ou dizer não. A gente pode ter muita vontade de comer, mas a gente pode dizer não, segurar a fome naquela hora e não comer nada, se o ambiente não for conveniente, se a gente não tiver dinheiro, seja lá o que for. O ser humano tem inteligência e a capacidade de decidir. Os animais, não. Eles são guiados pelo seu instinto. Então, a gente vai entender isso. Critérios que Deus usou na criação. Quando Jó questionou Deus, Deus apareceu para ele mostrando outros assuntos. Ô Jó, você estava comigo na criação? Você entende sobre o hipopótamo, crocodilo, o avestruz, os animais que eu criei? Você entende, você conhece a situação da criação? E aí o Jó se calou. Esses assuntos são tratados no livro de Jó para que o Jó entendesse que estava lidando com um Deus grande, um Deus soberano, um Deus poderoso, que criou, mantém a natureza, que vai resgatar o homem do pecado e, por fim, vai trazer o seu projeto original do Éden aqui para a Terra, no milênio. Nós já estamos próximos de ver tudo isso acontecer. Deus vai restaurar as condições boas da criação, vai segurar o pecado para que o homem possa aproveitar a criação, e Deus vai mostrar como ele foi perfeito na criação. E não vamos ficar precisando de tecnologia, de coisa desse tipo. Nós vamos viver em contato com a natureza, aproveitando essa natureza maravilhosa que Deus criou sem
o pecado. Isso tudo Deus promete restaurar. O tempo de restauração já está chegando e Deus quer nos preparar. Nós estamos sendo provados, avaliados pelo Senhor para ver se nós vamos entrar no milênio com Ele. Feliz, bem-aventurado o que vai entrar para reinar com Jesus os 1000 anos. Você vai? Você está nesse caminho, amando o Senhor, envolvendo sua vida totalmente com o Senhor, ou está se distraindo aí com coisas e assuntos e palavras mundanas? Cuidado, vigie, vigie.